Lá, guerreiro. Vamos trabalhar. Cadê esse pessoal aí? Tá na área? Jogando duro, né? Jogando duro. Bem, você já conhece o procedimento? Então, se você já conhece o procedimento, vai convidando seus amigos aí, né? Bacana, bacana. Chama, não perceba. O que acontece? Meu voo vai atrasar, né? E aí eu falei assim, já que ele vai atrasar, eu vou jogar duro, né? Prova aí. É bacana, né? Joga duro, joga duro, joga duro. Vamos lá então? Vamos lá então? Então perceba, fazendo uma revisão, né? Prova tá próxima aí. Aquisição de arma de fogo, produto de crime. E-mail, o agente responde na receptação, né? Na receptação e mais lá no porte de arma de fogo de uso permitido, se a arma, vamos supor, seja de uso permitido no 14 ou de uso restrito, responde por 2 crimes, ou a aplicabilidade do princípio da especialidade, né? O princípio da especialidade respondendo apenas pelo porte de arma de fogo, né? Verbo do tipo aquisição. Joga duro. Bem, isso, eu vou te chamar, não perceba, né? Tem que falar baixo aqui, porque as pessoas estão aqui no aeroporto, né? Tentando jogar duro com você. Vem cá, então. Pega lá pega o teu Código Penal. Abre o teu Código Penal aí no artigo 180. Isso. Abre o seu Código Penal aí no artigo 180. Porque aqui é link, né? Aqui é link. É link. Links. Aqui eu faço links. Abre aí, no 180. Você fala assim, professor, já abri no 180. Aí a gente caminha. Isso. É jogar duro, né? Porque eu tô aqui no aeroporto que eu vou pegar leve, não. Pode ter certeza. Né? Que é links. Já pegou aí? Já pegou aí na área aí, professor Carlos Rangel, né? Joga pesado demais. Beleza. Chamo no percebe e digo, o 180 menciona, né? Redação do tipo: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio. Veja, coisa que se sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Não é isso? Bem, quando você trata do caput, a gente já tem uma aula sobre receptação, né? Não vou aprofundar aqui dentro da receptação, mas veja, eu tenho uma aula lá no YouTube, quase 1h30, falando só do delito de receptação. Você vai jogar duro lá. Só vou chamar a sua atenção, perceba, o caput, ele trata tanto da receptação própria, não é isso? Como da receptação imprópria. Beleza? Receptação própria como da receptação imprópria. A receptação imprópria, veja, ele está lá no final, né? No final da redação. Ela está no final da redação do tipo, quando ele menciona ou influencie para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Beleza? Importante você saber que, veja, o tício, quando ele influencia uma terceira pessoa para receber aquela coisa, né, que ele sabe que é produto de crime, veja, aquele terceiro, ele tem que, né, estar revestido da boa fé. Da boa fé por quê? Porque eu te chamo no perceba e digo, se o Mévio, né, Mévio está querendo adquirir um veículo, produto de crime, tá certo? O Mévio está querendo adquirir um produto de crime, e o Tício está sabendo que o Paulo está vendendo um veículo, produto de crime, tá certo? Aí o Tício fala pro Mévio: Mévio, Paulo está vendendo um veículo, produto de crime, né? Olha aí, você não quer comprar lá? Vai lá e compra, né? Veja, o Mévio, ele tem a má fé, veja, ele tem a intenção de adquirir um veículo, produto de crime, né? E o Tício o auxilia nessa aquisição. O Mévio, então, que está adquirindo o veículo, vai figurar como autor, e o Tício é partícipe da receptação. Beleza? Então se liga. Se o terceiro ele está de má fé, veja, aqui eu teria uma receptação própria. Receptação própria, né? Os dois. É isso? Os dois, na receptação própria.
né? Aqui ele está adquirindo o veículo produto de crime na figura de autor. E esse aqui que deu a dica, né? Veja, na figura de partícipe. Bacana? Interessante isso, né? Fica esperto aí. Isso aí, veja, dentro de um prisma, né, da teoria objetivo formal, né? Bacana? Você visualizando aí, lançando mão aí da teoria objetivo formal, você entende dessa forma. Vem então aqui, joga duro, né? Veja então o que eu estou falando, eu fiz um link acerca da aquisição de arma de fogo, produto de crime, não é isso? Então, veja, o Tício, ele quer adquirir uma arma de fogo, né? Ele quer adquirir uma arma de fogo e, veja, ele compra essa arma. E ele sabe que essa arma é produto de crime. Você vai pegar na doutrina, né? A maioria dos manuais, doutrina firme, no sentido de que responde por um crime. Responde por um crime. Ou seja, responde lá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, né, na modalidade de adquirir. Porque, veja, aplicabilidade do princípio da especialidade. Professor, eu levo essa concepção para a minha prova? Você vai levar para uma prova discursiva, você leva, né? Porque, veja, porque além dessa concepção, você vai levar a concepção do STJ. Para o STJ, veja, bens jurídicos distintos. Na receptação, perceba, eu tenho um patrimônio protegido, não é isso? E lá na aquisição de arma de fogo no porte, veja, o bem jurídico o que? A paz pública, né? A paz pública, coletividade. Então, para o STJ, pratica 2 crimes em concurso formal de crime. Bacana? Tem julgado, inclusive do STJ, em que um indivíduo ele foi flagrado na rua portando uma arma de fogo e respondeu, né? Veja, na verdade respondeu no STJ, nesse outro julgado, entendeu em concurso material, pela aquisição da arma, né? Na receptação da aquisição e pelo porte posterior. Jogou duro demais. Então, veja, não para o STJ responde por 2 crimes. Na sua prova, jurisprudência, STJ, por 2 crimes. Porte ilegal de arma de fogo e mais a receptação. Beleza? Bem, e aí chama no outro giro na discursiva. Mostra para o examinador que você tem conhecimento da doutrina, né? Mostrando para o examinador que a doutrina entende que seria aí que ele responderia lá pelo princípio da especialidade, aplicabilidade do princípio da especialidade. Beleza? Tranquilo? Princípio da especialidade. Seria um concurso formal impróprio, né? Veja, ele pratica um ato, né? Veja, ele pratica um ato produzindo 2 resultados, não é isso? Um ato, pluralidade de resultados, né? Mas veja, o dolo veja, dolo distintos, né? Desígnios autônomos. Beleza? Tranquilo? Concurso formal impróprio. Bacana. Tá. Aí eu quero saber o seguinte. Agora o Tício, chama no percebe e digo, ele está querendo comprar uma arma de fogo e ficou sabendo que o Mévio, louco, Mévio é louco, tá? O Mévio, ele furtou um veículo e está vendendo esse veículo. E o Mévio é um cara completamente louco. Isso. Professor, mas espera aí, o Mévio é louco? E veja, o Tício comprou esse veículo do Mévio. Será que há que se falar em receptação? E aí? Será que a aquisição, veja, de um veículo que foi subtraído por um louco, por uma pessoa que não tem imputabilidade, por um inimputável, será que caracteriza o crime de receptação? Bem, eu vou te chamar no perceba. Veja que quando você começa a raciocinar, isso pode dar uma confusão na sua cabeça, né? Porque, veja, quando você começa a raciocinar dentro da órbita finalista, com os 2 conceitos, né? Primeiro, o conceito analítico de crime. Crime é fato típico, antijurídico culpável. Você tem um segundo conceito, que ainda dentro da órbita finalista, menciona que crime é fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. E quando você fala de finalismo, é porque você entende que o dolo e a culpa estão alocados aonde? Lá no fato típico. É isso? E aí, passa uma confusão na sua cabeça. Porque, professor, olha só. Tá bom, vamos lá raciocinar? Vamos. Professor, se eu adoto um conceito tripartido, veja, como eu poderia ter uma receptação,
considerando que o louco ele não tem, né, no momento, e veja, e aí eu tenho que esclarecer, esse louco, quando ele subtraiu a coisa, veja, ele não conseguia entender o caráter ilícito do fato, e, né, ele não conseguia entender o caráter ilícito do fato. Então tenho que dizer que no momento em que ele subtraiu a coisa, né, ele tem que ser considerado inimputável, tá certo? Teoria biopsicológica, né? A patologia influenciou no momento que ele subtraiu a coisa, beleza? Só pra... Beleza, volta então, né? Então é aquele louco, né, professor? Que não tem... que em decorrência da loucura, daquela patologia, ele no momento do crime, ele não conseguia entender o caráter ilícito do fato. Beleza? Ou determinasse de acordo com esse entendimento. Volta então. Aí esse louco subtraiu vamos botar arma de fogo. Vamos tirar o veículo, vamos botar arma de fogo. Esse louco subtraiu uma arma de fogo. Bem, e aí o Tício comprou essa arma de fogo sabendo que esse louco teria subtraído. A sua pergunta é o seguinte, professor, olha só, adotando o conceito tripartido, sendo crime fato jurídico, sendo crime fato típico, antijurídico culpável, esse louco não pratica crime. Se esse louco não pratica crime, professor, o Tício, quando subtraiu esse veículo, veja, ele não teria praticado delito de receptação. Por que não delito de receptação? Porque o delito de receptação, ele menciona adquirir, receber, transportar ou conduzir, ou ocultar em proveito próprio alheio, aí tá lá, coisa que deve saber ser produto de crime. Professor, o louco não praticou crime porque, veja, iria faltar um elemento do crime, né? Da estrutura do crime, qual seja a culpabilidade. Eu vou chamar a sua atenção. Veja que mesmo que essa pessoa seja louca, né? Porque, veja, você teria aí uma isenção de pena. Quando você olha a redação do 180, parágrafo 4º, você verifica que o 180, parágrafo 4º, ele menciona: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Então, eu vou chamar a sua atenção porque, muito embora há uma inclinação da doutrina no sentido de que o Código Penal adotou o conceito tripartido de crime, você vai verificar que diversos dispositivos no Código Penal dão indícios de que foi adotado o conceito bipartido. Diversos dispositivos no Código Penal levam, né, a indícios de que foi adotado o conceito bipartido. Porque quando você analisa o 180, parágrafo 4º, ele fala, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime. Isento de pena o autor de crime. Entendeu? Ou seja, aquele cara que praticou fato típico antijurídico. Entenderam ou não? Né? Então, o Código Penal ele leva para esse lado. Mas tudo bem, a maioria da doutrina entende que seria que o Código Penal adotou o conceito tripartido, né? Sendo crime, fato típico, antijurídico culpável. Mas se você for verificar, por exemplo, verifica o artigo 21, quando ele trata do erro de proibição inevitável, né? Ele fala lá, é isento de pena, e erro de proibição cai aonde? Cai lá na culpabilidade, né? Onde você utiliza um dos critérios lá para verificar o potencial conhecimento do estudo do fato, né? Você tem aí o critério da valoração paralela na esfera do leigo ou na esfera do profano, né? A gente já trabalhou isso em uma outra aula. Beleza? Então ele fala isento de pena, ou seja, isento de pena, vê que não fala exclui o crime. Ele trabalha, né? O erro de proibição trabalha dentro da culpabilidade. E o Código Penal fala isento de pena, ou seja, então o cara praticou o crime, só não recebe a pena. Então o crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, né? Diversos dispositivos levam a esse entendimento. Bem, volta lá no 180, parágrafo 4º, né? E por isso que tem essa confusão, porque quando você começa a adotar, você começa a analisar o conceito tripartido, você começa a bater com alguns dispositivos, você fica louco. Né? Como é que é isento de pena se crime é fato típico antijurídico culpável? Né? Será que não teria que excluir o crime? É isso? Pô, jogo é duro. Entendeu? O jogo é duro. Então falar com o Código Penal adota o conceito tripartido é complicado, né? Diversos dispositivos lá levando a entender que foi adotado o conceito bipartido. Beleza? Só assim tá numa prova oral, é bom você falar ainda do conceito quadripartido. Conceito quadripartido. Crime é fato típico, antijurídico, culpável, punível. E isso tem um conceito quadripartido, né? Crime é fato típico, antijurídico, culpável, punível. Ou seja,
um crime que se encontra prescrito, não ter, perde a roupagem de conduta criminosa. Porque você tem a prescrição. Então, se o crime está prescrito, ele não é punível. Cada uma, né? Vem pra cá. Volta. Veja, então lá no 180, parágrafo 4º, onde você vai fundamentar, que mesmo que uma pessoa louca venha subtrair a coisa, e uma outra pessoa venha adquirir essa coisa sabendo que se trata de produto de crime, responde na receptação. Responde por quê? Porque o 180 parágrafo 4 menciona: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que provei a coisa. Ele está falando o seguinte: olha só que lindo, olha só como aqui você vê que a teoria, que é o conceito bipartido que foi adotado. Ele fala, isento de pena o autor de crime. Isento de pena o autor de crime. Um exemplo, o louco praticaria crime, mas é isento de pena porque não tem culpabilidade. Lindo, né? Mas enfim, todo mundo fala que é o conceito tripartido, analítico, Então, tudo bem, Mas você acaba batendo de frente com alguns conceitos. Olha, isso não tem a discussão na doutrina, se foi adotado o conceito bipartido ou tripartido. Você tem mais uma inclinação maior para a concepção que foi adotado o conceito tripartido, beleza? Mas eu estou falando para você que diversos dispositivos no Código Penal levam a crer que foi adotado o conceito bipartido. Eu entendo pelo conceito bipartido, beleza? Mas perceba, eu estou falando, a maioria da doutrina, você vai verificar que tem essa tendência, de mencionar que foi adotado o conceito tripartido. Crime é fato típico, antijúri culpável. Só que esse conceito, quando você começa a estudar o Código Penal, você começa a estudar o direito penal, e vê aí, lançando mão do Código Penal, você bate alguns pontos que você não consegue caminhar, entenderam? Por exemplo, como lá no erro de proibição inevitável, aqui no 180 parágrafo 4º, entendeu? Porque olha só na sua cabeça, olha como produto de crime mas o louco não pratica crime, como eu poderia ter uma receptação? Entenderam? Joga duro. Aí o 180 menciona no parágrafo 4º, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Ou seja, o louco ele pratica crime, mas ele não tem culpabilidade. Olha aí o código dando mais uma. Aqui foi bipartido, tá? Mas enfim, vamos jogar duro. A maioria da doutrina entendendo que é o tripartido, beleza? Mas a gente dá uma olhada em algumas coisas aqui e joga duro. Vamos lá. Tá. Outro ponto importante, então, já falei tudo? Rapaz, não, né? Já falei? Caramba. Então, volta aqui. Tá. Outro ponto importante também é atos infracionais, tá? Então, atos infracionais análogo a um delito de furto, por exemplo, em que o Tício furtou uma arma de fogo, não é isso? Ele é menor e o MEV adquiriu aquela arma, tá certo? Jogando duro demais. E a receptação também, veja, tem uma receptação materializada, tá? O ato infracional também caracteriza. Beleza, pessoal? Uma revisão rápida na discussão aqui, A gente acabou jogando duro aqui no aeroporto mesmo, Não tem como ser básico, nem em casa, nem no aeroporto, Beleza, Tranquilo. Tu é brasileiro, vamos lá, Vamos dar agora um zoom bloqueio? O que está acontecendo aí? Quem? Essa aqui? Toma então, Aqui é rápido, Tem mais? Aqui a artilharia já está pronta. Isso é porque eu tenho que falar aqui, Se eu for me preocupar em ficar bloqueando, eu perco o raciocínio. E aí quem está jogando pesado, Tá no raciocínio forte, acaba. Beleza, pessoal? Deu para entender então? Isso, Então fica esperto, tá? Porque o que acontece? A gente acaba estudando muito e às vezes acaba se embolando, Isso, Então fica esperto, O louco, veja, muito embora lá no conceito tripartido você entenda que ele não venha praticar um crime, porque veja, a culpabilidade faz parte da estrutura do crime, Ou melhor dizendo, isso. Vamos lá, volta. Muito embora, vamos voltar aqui. Muito embora você entenda, que retirando a culpabilidade, você não teria o crime, Isso. O louco, veja,
porque a culpabilidade faz parte do crime, não é isso? A estrutura do crime. Veja que aquele que adquire uma arma de fogo de um louco entra aqui na receptação, né? E ele fala, ó, o 180 parágrafo 4º, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Entenderam? Isso aqui bate um pouco, porque quando ele fala autor de crime, e eu entendo que o louco entra aqui, tá certo? É porque o louco pratica fato típico antijurídico. Ou seja, cara, aqui o código tá falando o seguinte, ó, crime, a estrutura do crime, fato típico antijurídico, culpabilidade e pressuposto da pena. Tá certo? Bacana? Tranquilo, né? Então, todo aquele que não tem culpabilidade, né? Veja, mesmo que ele venha praticar um fato típico antijurídico, beleza? Um crime, né? E eu venho adquirir, ele vem praticar um fato típico antijurídico, vamos supor, subtrair uma arma de fogo, eu venho adquirir essa arma de fogo, tá certo? Veja, eu irei praticar 2 delitos, beleza? 2 delitos. Irei praticar receptação, bem como aquisição de arma de fogo, né? Agora, se essa arma de fogo for de uso permitido, 180 e 14. Se essa arma de fogo for de uso restrito, 14 e 16. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? E se essa arma de fogo for de uso permitido e estiver com a numeração raspada, vai ser 180 e 16. Quadripartido não conhecia? Isso. Crime é fato típico antijurídico culpável punível. Bacana. Numa de Delta, acho que não entendi. Aeroporto, o pessoal já tá embarcando aí, deixa eu ir embora. Pra inventar de jogar duro logo no aeroporto é complicado, né, bicho? Que a gente acaba fazendo links aqui, ó, e eu esqueço que eu não tô em casa. Não dá, né? Básico não dá, né, pessoal? Ou arrebenta com tudo ou não faz. Beleza, então, né? A gente falou também da receptação imprópria. Fizemos aqui Aí você tem que fazer uma revisão lá no YouTube, né? Dá uma olhada lá no YouTube, tem diversas aulas lá, beleza? Isso. Valeu. Pessoal, deu pra entender aí? Deu pra entender, né? A pegada do aulão delegado Mato Grosso do Sul e delegado Mato Grosso, a pegada é essa, né? A pegada é essa. Não tem mole lá não, irmão. Vocês estão pensando o quê? Tá pensando que eu vim pra cá? Você me vira aqui na praia, né? Passeando e tal. Você tá pensando que eu vim desarmado? Cadê meus livros? É porque meu resumo tá lá na mala que eu embarquei. Aqui não, filho. Aqui não tá aqui. Aqui tem resumo, tá? Aqui não fica um dia sem ler, não. É bom, vamos praia e tal, mas aqui não. Beleza? Tranquilo, né? Mostra aí, tá lá na outra mala. Eu pensei que tivesse aqui. Cadê? Mas tem tem aqui, ó, tem um resuminho aqui. Ó, agora, ó, vai falar que eu não jogo duro, ó. Aí, ó. Né? Resuminho de leve. O que custa? Aqui pega firme, irmão. Tem compromisso com meus alunos. Não vem aqui ficar não. Vem aqui pra jogar duro. Ó, vai brincando. Deu mole aqui, eu dou uma lida. Sai como é direito, né? A gente esquece tudo que a gente estuda. Como eu sou ser humano, né? Então aqui não, filho. Não bagunça não. Não bagunça não, que aqui é 24 horas estudando. Vamos lá, vou embora. Pessoal, vamos embora. Tchau, tchau. Então, ó, pera aí, volta aqui. Vamos lá então. Aquisição de arma de fogo, produto de crime. Responde por 2 crimes, beleza? Receptação e mais porte legal de arma de fogo no verbo adquirir. Beleza? STJ nessa pegada. Doutrina, princípio da especialidade. Responde só pelo porte de arma de fogo, beleza? Joga isso na sua prova e coloca um alfazulo lá. Tchau, tchau. Jogador.